Sabe aquela sensação que quase todo mundo já teve de que o Brasil está sempre às vésperas de dar certo? De 4 em 4 anos a gente vive uma espécie de catarse coletiva. A gente estuda propostas, debate com amigos, às vezes até discute na mesa do almoço. Tudo porque depositamos uma quantidade gigantesca de esperança em uma única cadeira, a de presidente da República. A gente projeta nessa figura o herói ou a heroína, que vai resolver a saúde, arrumar a economia e consertar a educação num piscar de olhos. É um sentimento legítimo. Afinal, a gente quer ver o país avançar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, de coração. Quantas vezes você já viu esse ciclo se repetir? O presidente muda, a festa da posse passa. E a sensação de que as coisas estão travadas continua. Por que isso acontece? Será que é só incompetência de quem assume? Ou tem algo no funcionamento do nosso país que a gente acaba esquecendo na hora de votar? Hoje, vamos conversar sobre por que escolher apenas um bom presidente. Seja lá o que bom signifique para você, nunca vai ser o suficiente para mudar o Brasil. A vida é corrida, mas o poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado, tem uma força que muita gente subestima. Nenhum presidente, absolutamente nenhum, governa sem o Congresso. Se um presidente quiser criar um programa social novo, aprovar uma reforma na educação ou mudar a segurança pública, ele precisa do voto dos deputados e senadores. E aqui entra a nossa realidade política. O Brasil tem dezenas de partidos políticos. Nenhum presidente consegue eleger uma maioria absoluta do seu próprio partido. Então, para conseguir aprovar qualquer projeto, o governante é obrigado a fazer o que na política chamamos de coalizão. Ele precisa negociar, dialogar e ceder. Quando a gente vota em um presidente com ideias de um jeito, mas elege um Congresso que pensa de forma totalmente oposta, a gente cria um cabo de guerra. O presidente puxa para um lado, os deputados puxam para o outro, e o país fica parado no mesmo lugar. Por isso, a mudança que você quer ver na sua rua, no seu bolso, ou na escola dos seus filhos, depende tanto ou mais de quem você coloca na Câmara e no Senado do que de quem senta na cadeira presidencial. Mas o cenário não termina aí. Imagine que o presidente e o Congresso entraram em acordo e aprovaram uma nova medida. Tudo resolvido, certo? Ainda não. Existe um terceiro elemento nessa engrenagem, que nos últimos anos ganhou os holofotes de um jeito que nunca tínhamos visto antes. O Poder Judiciário, liderado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A Suprema Corte não cria leis e não administra o dinheiro público. O papel dela é ser a guardiã da nossa Constituição. Ela garante que nenhuma decisão do presidente e nenhuma lei do Congresso desrespeite as regras máximas do país. Por exemplo, se o governo aprova uma medida que ajuda um setor, mas que de alguma forma fere um direito fundamental garantido na Constituição, o STF é acionado para avaliar. E se for inconstitucional, aquela medida deixa de valer. Muitas vezes, a população sente uma enorme frustração quando vê projetos sendo barrados ou decisões sendo revistas pela justiça. Parece que o sistema está se auto-sabotando, mas olhando de forma puramente técnica, esse mecanismo existe para que nenhum dos poderes se torne forte demais, a ponto de anular os outros. É o equilíbrio. Só que esse equilíbrio exige que todos joguem estritamente dentro das 4 linhas da lei, o que torna qualquer mudança profunda muito mais lenta e burocrática do que a gente gostaria. Percebe como o Brasil é uma máquina complexa? Não existe um botão mudar o país na mesa do presidente. Existe um sistema de freios e contrapesos
onde o executivo planeja, o legislativo autoriza e o judiciário fiscaliza. Quando a gente entende isso, a nossa frustração com a política não desaparece. Afinal, os problemas continuam aí, mas a nossa consciência muda. A gente para de buscar um salvador da pátria. A verdadeira mudança não é um evento que acontece de 4 em 4 anos num domingo de eleição. Ela é um processo diário. Ela acontece quando a gente passa a cobrar o deputado que elegemos com a mesma intensidade que cobramos o presidente. Acontece quando passamos a entender como o orçamento da nossa cidade é gasto. Mudar o Brasil dá trabalho. Não depende de uma única assinatura em Brasília. Depende de uma engrenagem inteira funcionar. E a peça mais importante dessa engrenagem não está em nenhum palácio do governo. A peça mais importante é você, acompanhando, fiscalizando, entendendo o tamanho do seu poder. Obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar essa nossa política de um jeito mais claro, compartilha com alguém que também quer ver um Brasil melhor. Até a próxima!